Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre estratégia de resolução de prova. O que seria isso? A estratégia de resolução de prova é a estratégia que você vai seguir para conseguir ter a maior nota possível no seu vestibular. Se engana quem acha que apenas conteúdo é suficiente para você passar. No dia da prova existem várias outras questões ligadas, por exemplo, a nervosismo, ligadas à escolha das questões certas para você fazer, ligada a você saber exatamente qual é a sua melhor matéria para então você distribuir o seu tempo da melhor maneira durante a sua execução da sua prova, tá bom? Então, eu queria estar falando um pouco sobre qual é a melhor estratégia para você resolver uma prova. Eu vou dar alguns exemplos de alguns vestibulares, como eu faria, e vou falar também sobre dicas gerais que servem para todos os vestibulares. Dica número 1, você tem que fazer as questões fáceis primeiro. Independente de como você vai fazer a prova, se você vai fazer uma matéria A, depois uma matéria B, ou então se você vai fazer metade da matéria A, metade da matéria B, depois volta para outra metade da matéria A, para outra metade da matéria B, você tem que começar pelas fáceis, porque garantindo as questões fáceis, você garante o corte, você ganha segurança, você fica mais calmo, e aí você vai ter como fazer as questões difíceis da maneira mais tranquila. Se você começa por uma questão bem difícil, você acaba ficando inseguro porque você demora muito tempo para resolver, você pensa que perdeu tempo, fica nervoso e às vezes quando você começa pela questão difícil, você, pelo nervosismo, não consegue identificar alguns pontos no enunciado que são importantes para a resolução. Tá bom? Então comecem sempre pelas questões fáceis, até mesmo porque elas valem o mesmo tanto que as questões difíceis exigem menos tempo de você. As questões difíceis vocês só vão fazer se vocês tiverem tempo no final. Vocês vão começar pelas fáceis, depois as médias e por último as difíceis. Um aluno, ele passa no vestibular quando ele acerta tudo que ele sabe. Quando o aluno ele erra coisas que ele sabe, quando ele erra coisas por desatenção, por problema de sinal, vírgula, ele diminui muito as chances dele passar. Na verdade, as questões difíceis nem fazem falta, porque todos os alunos vão errar praticamente aquelas questões difíceis. Mas os alunos que passam são aqueles que garantem o máximo desempenho nas questões que eles têm domínio. Então, em uma prova, você tem que gastar a maior parte da sua energia naquelas questões que você domina o assunto. E tem que garantir que você vai fazer de maneira certa, sem errar vírgula, sem errar sinal, sem errar conta matemática. Você domina aquela teoria, então mostre para o seu corretor que você domina. Quando você estiver fazendo a prova, e se você errar uma questão por falta de conhecimento teórico, você vai se perdoar. Afinal de contas, você não sabia aquela matéria, não tinha o que fazer. Mas se você erra uma questão que você sabe por desatenção, porque marcou errado no gabarito, você vai ficar muito decepcionado, porque é como se o seu corretor olhasse para a sua prova e falasse: ele não sabe essa matéria, mas na verdade você sabe e por desatenção, por estar com a cabeça em outros lugares, você acaba não acertando. Outro ponto que é importante, além de você começar pelas fáceis, é você conhecer a prova. Então, eu cometi o erro de chegar no ITA sem saber muito bem quantas questões eram de cada matéria, como era a distribuição, qual era o peso, quanto eu tinha que fazer para passar. Então, leia todas essas coisas antes de chegar na prova. Leia quando você começar os estudos para você ter noção de como você vai se organizar na resolução. Tá bom? Outra coisa que é importante, faça simulados. Os simulados, eles normalmente são rejeitados pelos alunos que estão começando porque eles temem tirar nota muito baixa, sendo que se você teme tirar nota muito baixa, você está fugindo de um feedback que pode agregar muito na sua vida. Um aluno que chega no cursinho e ele só tira 10, ele não tem nada a receber daquele cursinho, ele já aprendeu tudo que ele precisava. Um aluno tem que ir para um cursinho para tirar nota baixa, porque a nota baixa vai mostrar para ele exatamente o que ele tem que melhorar, o que ele tem que corrigir para que ele chegue no nível do vestibular. E aí, se você garante, escuta o que eu vou falar, se você garante que no dia do seu vestibular você vai saber fazer todas as questões de todos os simulados que você fez nesse ano, você vai passar. Você vai passar. Então, quando você fizer um simulado, você vai atrás de corrigir essas questões, para que você, no dia da prova, você consiga acertar aquele erro que você cometeu lá atrás, tá bom? Errar não tem problema, você pode errar, o que você não pode é repetir esse erro, porque se você repete um erro que você já aprendeu como é que corrige, significa que ou você está desatento, você está fazendo o seu estudo de maneira displicente,
Você não está com a sua mente ali, ou então você está tão cansado que detalhes estão passando. Então, significa que você precisa chegar bem descansado nos simulados, você precisa chegar bem descansado no dia do seu vestibular, e é por isso que eu não aconselho você a estudar antes da prova. No máximo, dá uma olhada ali nos seus visuários, nos seus resumos, nos seus formulários, tudo bem? Outra coisa que é importante quando a gente fala de estratégia de resolução de prova. Sempre treinar com 1 hora a menos. O ITA, ele tem 5 horas de duração, ele tem 70 questões. Eu aconselhava os meus alunos a tentar fazer em 4 horas. Por quê? Porque no dia, o nervosismo vai fazer você precisar ler, às vezes, a questão mais de uma vez. Então, você vai perder tempo por causa do seu nervosismo. Então, treinem durante a sua resolução. Durante o seu treino, né, façam em 1 hora a menos do que o previsto pelo edital, tudo bem? Outra coisa, testem diferentes estratégias de resolução de prova. Testem várias, até que vocês achem a que é ideal para você. Eu sempre gosto da estratégia de começar pelas fáceis e não fazer todas as questões de uma matéria. Fazer mais da metade das questões, sendo essas questões fáceis, e passar para a próxima matéria. Daí eu faço mais da metade, só as questões fáceis e passo para a próxima matéria. Para quê? Para eu garantir o corte em todas as matérias. E aí depois que eu passo por todas as matérias, eu volto para a primeira. E aí eu faço só as difíceis. E depois para a próxima só as difíceis, depois para a próxima só as difíceis. Essa estratégia é o que funciona para mim, você não precisa seguir ela. Eu vou te dar aqui algumas opções e você vai fazer o que você achar melhor. Para a prova do ITA, primeira fase, 15 questões de matemática, 15 de química, 15 de física, 15 de português, 10 de inglês. O que eu faria? Nos primeiros 30, 45 minutos eu me dedicaria a fazer inglês e português inteiro. Por quê? Primeiro porque inglês é eliminatório. Diversos alunos meus que estavam assim com vaga garantida para entrar no ITA, as pessoas mais inteligentes, não passaram por causa do inglês. Decidiram fazer um pouco acima do corte, né? São 4 questões que você precisa fazer para passar. Daí eles fizeram só 6 e passaram para frente. Adivinha o que aconteceu? Eles acertaram só 3 questões e aí não passaram por causa de inglês, mesmo sendo alunos que já tinham capacidade de entrar no ITA. Às vezes, se eles tivessem feito algumas a mais em inglês, eles teriam passado, né, porque você precisa de uma margem de segurança alta. Eles escolheram uma margem de segurança de 2 questões. Eles precisam de 4, fizeram 6. Na minha opinião, a sua margem de segurança tem que ser total. Faça as 10 de inglês, não brinque com isso. Imagina você estudar tanta física, matemática, química, redação e no final ser cortado por causa do inglês. Não estou menosprezando o inglês, na verdade o inglês é uma das coisas que você vai mais utilizar quando chegar dentro da sua faculdade. Principalmente se você deseja fazer um intercâmbio, se você deseja trabalhar em empresas multinacionais. Você precisa do inglês. Muitos livros da faculdade são totalmente em inglês. Então estude inglês, estude bastante inglês. E não menospreze no dia da prova. Faça as 10 questões, tá? Então, de 30 a 45 minutos, começaria por inglês e português. Por quê? Porque português é uma matéria que exige interpretação. Então, são questões que não vão tomar seu tempo do ponto de vista de cálculo. Se você tiver com a mente fria e tranquila, você vai ler uma vez o texto e vai marcar a opção correta. Então, você consegue fazer a prova em 45 minutos, 30 minutos, as 2 provas, tá bom? Então, eu começaria por elas, para que eu garantisse já uma nota altíssima em português. Dá para você garantir o 15, porque não é uma prova difícil. Se você estuda interpretação, tem noção das escolas literárias e dos livros que vão ser cobrados no ITA, você consegue acertar aí de 12 a 15 questões, tudo bem? E se você deixa português e inglês por último, seu cérebro já está cansado e você não vai ter saco para ler aqueles textos e interpretar, você vai estar cansado, você vai ter que ler mais de uma vez, você vai perder mais tempo do que você precisa. E garantir 15 questões ali em português faz muita diferença na hora de você atingir o corte para você passar, tá bom? Então, começa português e inglês, fazer o mais rápido possível, mas com atenção para não errar detalhes, tá bom? Outra coisa, depois que você faz isso, eu aconselho você a fazer a matéria que você tem mais facilidade, e aí você tenta fazer o máximo de questões fáceis que você encontrar, faz todas as fáceis que você encontrar. Pronto, agora só tem questão difícil, vai para a próxima, a matéria que você tem mais dificuldade. E aí você vai fazer a mesma coisa, todas as questões fáceis, tentando fazer pelo menos acima da metade. E aí depois você vai para a última matéria, que é a matéria que você está no nível mediano. Você faz mais da metade.
Pronto, o tempo que sobrar restante, você divide em 3 e você faz algumas questões difíceis da primeira matéria, algumas questões difíceis da segunda e algumas questões difíceis da última. Eu aconselho você a mirar mais ou menos no 8 em inglês, então fazer 10 para acertar 8. Em português, fazer as 15 para acertar 13 ou 14. Em matemática, fazer as 15 para acertar em torno de 13 questões. Em física, fazer as 15 para tentar acertar em torno de 11, em química também. Então, matemática você tem que tentar fazer o máximo de questões, porque matemática normalmente é uma das melhores provas do ITA, no seguinte aspecto. A prova é muito bem feita, então os professores têm a coerência de colocar questões que você consegue fazer no tempo proposto. Não vai ter questões muito difíceis, vai ser bem balanceada. Física não, física já é uma matéria que é bem desbalanceado, os professores pesam a mão, então normalmente você vai precisar de muito mais tempo para física do que para matemática. E química é uma matéria que custa pouquíssimo tempo, sendo que você vai bater o olho e você vai ver questões que ou você sabe ou você não sabe. E aí não adianta você ficar pensando muito tempo nas questões de química do ITA, porque não vai sair. Se você nunca viu aquilo na vida, você no máximo vai poder fazer um bom chute, tudo bem? Quando você fala de AFA, por exemplo, o que eu aconselho você? A AFA você tem 5 horas e 20 para fazer 16 questões de português, 16 de inglês, 16 de matemática, 16 de física. Você tem uma redação. Então, como é que eu iria dividir? 1 hora para cada prova, 1 hora para redação, 1 hora para português, 1 hora para inglês, 1 hora para matemática, 1 hora para física e 20 minutos para marcar o gabarito. Sendo que em português e inglês a mesma coisa. Eu ia tentar terminar em menos tempo do que essa 1 hora. Eu iria tentar terminar, por exemplo, português em meia hora, inglês em meia hora. Daí eu já ganho meia hora a mais para física e meia hora a mais para matemática. E como eu disse, matemática é uma matéria que normalmente não toma tanto tempo seu. O que vai tomar tempo seu é física. E aí, nesse tempo que você tem estabelecido para fazer cada uma dessas provas, você não precisa fazer direto. Tipo assim, você tem 1 hora e meia para fazer matemática. Não precisa fazer toda a prova de matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 16, nessa 1 hora e meia. Pega, por exemplo, meia hora, faz algumas questões mais fáceis, depois vai para outra matéria. Pega meia hora, faz algumas questões mais fáceis, volta para matemática, mais meia hora, faz as questões médias agora, vai para outra matéria, faz as médias. E a última meia hora de matemática faz as difíceis. Então perceba que você não precisa fazer a prova na sequência. Isso, na verdade, é uma das coisas que pode te prejudicar bastante. Já tive aluno muito bom que não passou por isso, porque fez a prova na sequência. Não quero que você faça isso. Faça a prova de um jeito que você priorize as fáceis e deixe as difíceis por último. Tudo bem? Outra coisa que é importante quando você estiver aí fazendo a sua prova, o seu simulado, tá bom? Sempre esteja de olho no tempo, porque às vezes você terminou uma questão antes do tempo proposto. Então, vamos supor que você tem 4 minutos por questão, mais ou menos. Daí você vai olhar e você vê que fez em 3. Então, você já ganha 1 minuto a mais para você fazer uma questão mais difícil. Então, eu sempre fazia esse cálculo mental quando eu estava fazendo o simulado. Ó, tenho tantos minutos para fazer tantas questões dessa matéria. E aí, eu tinha que fazer a opção. Ou eu dividia certinho o tempo para cada questão, ou eu escolhia alguma questão para não fazer porque era muito difícil. E aí, eu tinha mais tempo para garantir aquelas questões fáceis. É melhor que você deixe algumas questões sem fazer, você vai ler e vai ver que é difícil, não vou fazer. E aí você use o tempo daquela questão para você tentar fazer as fáceis e garantir as fáceis, do que você dividir direitinho, arriscando usar menos tempo para as fáceis, que são tipo assim, acertos garantidos, e deixar o mesmo tempo para as difíceis e só perder tempo nelas porque você não vai conseguir fazer. Eu prefiro abrir mão das questões difíceis e ter mais tempo para fazer as questões fáceis. Agora eu vou falar algumas coisas importantes para o dia da prova. Vou falar de relatos de alunos que fizeram provas e acabaram sendo penalizados, não por erro deles, mas por erro dos aplicadores de prova. Uma aluna minha, ela fez a prova da AFA e era a última tentativa dela. Daí, quando ela estava no final da prova, fazendo a redação, o aplicador falou que faltava 30 minutos. E aí ela estava terminando a redação, faltava só terminar a redação e passar o gabarito dela para o gabarito oficial. E aí o que aconteceu foi que 5 minutos depois o cara chegou e falou, falta 5 minutos. Então ela ficou um pouco confusa. Poxa, ele acabou de vir falar que faltava 30 minutos, agora ele falou que faltava 5 minutos.
E aí ela ficou desesperada, soltou a redação, foi passar o gabarito para marcar. E aí na hora que ela foi marcar esse gabarito, o que ela fez? Como ela tinha só 5 minutos para marcar 64 questões, ela ia olhando questão 1, A, questão 2, C, questão 3, D. Então ela só olhava ACD, marcava ACD, EBA, EBA. E aí ela não ia olhando o número, ela ia marcando e quando ela chegou na 40, foi marcar a 40, ela viu que estava na 41. Ou seja, em algum momento ela pulou alguma questão. Então ela marcou todas erradas. Tudo isso por causa do nervosismo devido a uma informação errada. Tanto que logo depois o cara chegou e falou, gente, eu falei informação errada, falta 15 minutos na verdade. E aí nesse momento ela se desesperou, não tinha um gabarito extra para ela preencher, tá? Ela não conseguiu terminar a redação dela, que ela ficou desesperada, entrou em choque e aí ela não conseguiu passar, infelizmente. Então isso leva você a entender uma coisa, quando você está fazendo uma prova, sempre que alguém passar uma informação e você sentir que não está certo, conteste. Tire a dúvida, levante a mão e pergunte. Não é porque é um instituto militar ou uma prova muito rigorosa que você não pode contestar, levantar a mão, perguntar. Então, o que ela deveria ter feito? Levantar a mão e falar, olha, eu acho que tem alguma coisa errada no horário. Você pode verificar, por favor, porque ele acabou de avisar que faltava 30 minutos. Agora ele veio e falou que faltava 5. Entendeu? Então, às vezes, a timidez faz isso. Eu entendo, eu era muito tímido também. Mas vencer essa timidez pode fazer total diferença no dia da prova. Aprendam a contestar, a falar. Se de repente alguma coisa prevista pelo edital, você te dá permissão para você, às vezes, usar uma lapiseira ou então levar uma régua e o seu aplicador quer te penalizar por isso, você vai falar, não, ó, está previsto pelo edital, eu posso fazer isso sim, tudo bem? Então tomem cuidado com o que os aplicadores podem fazer que pode vir a prejudicar vocês. Levantem a mão, perguntem, sabe? Eu não tinha relógio lá no dia na minha prova. E aí você tinha que perguntar para o cara que horas era. E aí eu sempre perguntava, nem que isso fosse chato, atrapalhasse o pessoal, mas eu levantava a mão e perguntava que horas são, o tempo todo, para eu ter noção de quanto tempo faltava para mim. Então não ligue muito para o que os outros vão pensar, não ligue muito para o que o seu aplicador vai pensar. Pense que você só tem uma chance por ano de mostrar que você sabe aquele conteúdo. Então você tem que ter a sua melhor performance. Tudo bem? Aguardo você na próxima aula.